Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Mar e essa é mais uma dica de matemática. Na aula de hoje, racionalização. Bom, eu vou começar aqui mostrando um exemplo bem simples. Antes de a gente poder fazer a racionalização, é bom lembrar de uma coisa, né? Se eu tenho raiz de 5, o que acontece se eu multiplicar esse cara também por raiz de 5? Aqui acontece uma coisa, ó. Como eu tenho os dois números dentro da raiz, eu vou ter raiz de 5 vezes raiz de 5, vai dar raiz de 25. Ou seja, eu vou ter raiz de 25 é igual a 5, né? Então, raiz de 25 é igual a 5. Isso quer dizer o seguinte, que se eu tenho raiz, por exemplo, de 3, e eu multiplico pela raiz de 3, eu vou ter a raiz de 9, que vai dar 3. Ou seja, eu poderia ter simplesmente feito assim, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3. Né? Porque essas duas raízes vão acabar se anulando. Tá ok, gente? Então, lembrando isso, né, essa parte de raiz, a gente pode então ir para a racionalização. Quando nós vamos para a racionalização, a gente tem que olhar o seguinte, o que é racionalizar? Racionalizar é simplesmente eu tirar essa raiz aqui de baixo. Então, essa raiz aqui de baixo está me atrapalhando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por raiz de 5 divididos por raiz de 5. Tá? Por que eu posso fazer isso? Porque se vocês pensarem, ó, 2 dividido por 2 é 1. E raiz de 2 dividido por raiz de 2 também é 1. Então, raiz de 5 dividido por raiz de 5 é 1. Então, quando eu multiplico qualquer coisa por 1, eu não mudo nada, eu só vou mudar a aparência desse número. Tá? E por que eu estou multiplicando por raiz de 5? Porque a raiz de 5 é o número que eu quero tirar aqui de baixo. E quando eu fizer raiz de 5 vezes raiz de 5, eu vou ficar só com 5. Né? Pelo motivo que a gente já viu aqui nesses exemplos de cima. E 1 vezes raiz de 5 é raiz de 5. Então essa é a minha resposta final. Tá ok, gente? Então bem simples, tá? Vamos só fazer mais um exemplo, só para a gente deixar bem claro isso. Bom, então agora aqui nós temos 3 divididos por raiz de 3. Eu vou racionalizar, ou seja, eu quero tirar essa raiz de 3 de baixo. Então eu vou multiplicar por raiz de 3... Vou multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3. Ou seja, raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1, então eu não vou alterar o valor dessa fração. Mas raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3, né? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Isso aqui eu faço mentalmente. E raiz de 9 é 3, então dá 3. E 3 vezes raiz de 3 dá 3 raiz de 3. Lembrando que o número fora da raiz eu não posso juntar ele com o número dentro da raiz. E aqui eu posso simplificar, ó. 3 corta com 3, resposta somente raiz de 3. Olha que simples. Né? Da mesma forma, 4 sobre raiz de 3, eu vou multiplicar isso aqui por raiz de 3 sobre raiz de 3, porque é o número que eu quero tirar da raiz. Né? Obtendo assim, 4 raiz de 3 em cima sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que dá 3. Prontinho. Na resposta, 4 raiz de 3 sobre 3. Não dá para simplificar nada. Né? E um último exemplo, notem, agora eu tenho, aumentei um pouquinho a dificuldade, né? Não que fique difícil, mas aqui eu tenho raiz de 7 embaixo, então eu vou multiplicar esse cara por raiz de 7 sobre raiz de 7, por quê? Vai ficar 3 vezes raiz de 7, 3 raiz de 7, sobre 2 vezes 1 que está aqui na frente, fica 2, raiz de 7 vezes raiz de 7 dá 7, porque eu vou cortar, lembra? Ó, da mesma forma, né? Raiz de 7 vezes raiz de 7 é raiz de 49, que dá o 7. Aqui vai dar 3 raiz de 7 sobre 2 vezes 7, 14. Prontinho, simples assim. E agora, para finalizar, aqui eu tenho que eu vou multiplicar por raiz de 5 divididos por raiz de 5, porque é a raiz de 5 que eu quero tirar. 2 vezes raiz de 5 dá 2 raiz de 5, sobre 3 vezes 5, porque raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, que vai dar o 5. Né? E aqui então eu posso fazer 2 raiz de 5 sobre 15. Não dá para simplificar nada, então essa é a parte mais simples da raiz. Agora vamos ver quando tem uma soma, né? Bom, então agora notem que eu tenho aqui uma soma com uma raiz. Né? Como é que eu vou fazer isso? Aqui é bom vocês lembrarem de um produto notável, que é o seguinte. Se eu tenho um produto da soma pela diferença de um número, ou seja, o produto de A mais B vezes a diferença de A mais B. Isso aqui dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, para eu tirar essa raiz daqui, nota que se eu elevar o 7 ao quadrado,
né? Então, se eu tenho uma raiz de 7 e eu elevar esse cara ao quadrado, eu vou cortar a raiz com esse quadrado e eu vou ficar com 7. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que elevar ele ao quadrado. Então, como eu tenho 2 mais raiz de 7, eu vou multiplicar isso aqui por 2 menos raiz de 7 e em cima 2 menos raiz de 7. Eu vou pegar exatamente esse valor que eu tenho aqui, e vou multiplicar por ele, só que vou mudar o sinal do meio. Ó. O que vai acontecer? A parte de cima vai ficar uma propriedade distributiva, que eu vou botar um parênteses para a gente não se perder. Né? Então vai ficar 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos raiz de 7, menos 3 raiz de 7. E embaixo eu vou fazer... Notem que eu tenho A mais B vezes A menos B. Então eu vou ter o quadrado do primeiro. Então, ó, quadrado do primeiro, 4. Né? 2 ao quadrado é 4. Menos o quadrado do segundo. O quadrado da raiz quadrada é só um número dentro da raiz. Pronto, finalizou. E agora eu continuo fazendo as contas. Né? Aqui eu vou ter... seis menos 3 raiz de 7 sobre 4 menos 7 menos 3. Aqui eu posso simplificar, ó. Notem que agora eu tenho, quando eu for simplificar, eu tenho que simplificar todos os valores aqui de cima. Então, 6 divididos por 3 dá 2. Menos 3 raiz de 7 divididos por 3 dá só o raiz de 7. Tudo sobre menos 1. Essa é a resposta, ou se vocês preferirem, dá para trocar o sinal de todo mundo ali de cima e tirar esse menos aqui de baixo. Ok? Bom, da mesma forma, eu tenho esse cara aqui, só que agora eu tenho um menos, ó, não tenho mais. Então eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 3 mais raiz de 3. Por que eu vou fazer isso? Porque agora, notem que eu tenho o seguinte... Eu tenho menos e eu preciso do mais para eu poder encaixar nessa fórmula aqui do produto notável. Ó. Tem que sempre encaixar nela. Então o que vai acontecer? Vai ficar 2 vezes 3, que dá 6, mais 2 vezes raiz de 3, que dá 2 raiz de 3, sobre 3 menos raiz de 3 vezes 3 mais raiz de 3 é o produto da soma pela diferença. Então é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado da raiz de 3 é 3. Resposta: 6 mais 2 raiz de 3 sobre 6. Aqui eu posso simplificar, né? Eu posso deixar assim. Se eu simplificar, ó, 6 por 6, dá para simplificar em cima e embaixo aqui por 2. Ó, então dividido por 2 dá 3 mais raiz de 3 sobre 3. Então essa é uma resposta possível. Vou fazer só mais um para deixar mais claro um pouquinho, tá? Bom, então agora, pessoal, agora a gente tem um nível um pouquinho maior. Ó. A gente tem agora duas raízes, antes nós tinha só uma, né? Então o que eu vou fazer? A mesma coisa. Ó. Eu vou multiplicar esse cara pelo 3 menos raiz de 2, assim eu vou obter o produto da soma pela diferença. A ideia sempre é essa. É obter o produto da soma pela diferença. Né? E eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo valor para não alterar o valor da equação, né? Porque isso aqui dá 1, esse vermelho. Então vamos lá. 2 vezes raiz de 3, eu vou obter 2 raiz de 3. Menos 2 vezes menos raiz de 2, menos 2 raiz de 2. Tudo sobre... Aqui eu vou ter raiz de 3 ao quadrado dá 3, menos raiz de 2 ao quadrado dá 1. Resposta... dá 2, né? Resposta, 2 raiz de 3 menos 2 raiz de 2, tudo sobre 1. E aí acabou. Da mesma forma, embaixo eu tenho agora uma subtração, então eu vou multiplicar pela soma. Então eu vou ter raiz de 5 mais raiz de 3, que aí eu vou poder usar o meu produto notável, do produto da soma pela diferença, e obtendo assim 4 vezes raiz de 5, 4 raiz de 5. Menos 4 vezes raiz de 3, 4 raiz de 3. Tudo sobre 5, raiz de 5 ao quadrado dá 5, menos raiz de 3 ao quadrado dá 3. Resposta, 4 raiz de 5, menos 4 raiz de 3. Tudo isso sobre 2. Aqui nota que eu posso simplificar por 2, né? Então, simplificando o numerador e o denominador por 2, eu vou ter
2 raiz de 5 menos 2 raiz de 3, tudo sobre 1. E pessoal, então espero ter ajudado vocês aí. Reassistam o vídeo, dá o like aí, né, compartilha, ok? Então, bons estudos!